Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. No programa de hoje, vamos falar sobre o Brexit. O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia sofreu uma derrota histórica no parlamento inglês. Diante disso, como fica a situação do Reino Unido e da União Europeia? Quais as alternativas para o Brexit? Veja na reportagem. O chamado Brexit causou um verdadeiro alvoroço nas primeiras semanas de janeiro. O parlamento britânico rejeitou o acordo numa derrota histórica. Foram 432 votos contra e 202 a favor. O assunto ganhou as capas dos principais jornais e a dúvida de como isso iria acabar. Brexit, abreviação que significa saída britânica, é o termo que ficou conhecido como a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. O bloco é formado por 28 países europeus, com livre comércio entre eles e livre trânsito da população que pode morar e trabalhar nestes países. O Reino Unido se tornou parte da União Europeia em 1973, mas em 23 de junho de 2016, os britânicos participaram de um referendo. A maioria, 52 contra 48% da população, decidiu que o país deveria deixar o bloco. A saída está marcada para o final de março de 2019. Desde então, essa espécie de divórcio vem sendo negociada no chamado Acordo de Retirada, conduzido pela primeira-ministra Theresa May. A polêmica quase custou o cargo dela, que ainda teve que enfrentar uma moção de desconfiança no parlamento. Theresa May ganhou mais um fôlego e continua como primeira-ministra britânica, mas ainda vai precisar achar uma saída para o impasse. Situação bem difícil. Para debater o assunto, nós convidamos Guilherme Del Negro, mestre em Direito, e o professor de Relações Internacionais, Aninho Irachandi. Muito obrigado pela presença dos dois. Professor, eu começo com o senhor. Foram duas moções de desconfiança num curto espaço de tempo, talvez 30 ou 40 dias. Como é que o senhor analisa a situação política da primeira-ministra Theresa May hoje? Eu percebo que ela ainda está forte como primeira-ministra. As duas moções ela conseguiu passar, ainda que com alguma dificuldade. A segunda mas por 19 votos, né? Isso, com alguma dificuldade, mas já eu acho que há uma certa separação. Os britânicos entendem que, fora a questão do Brexit, existe uma liderança dela ainda. Agora, não sei se resistiria uma terceira, porque o assunto é grave. Perfeito. A questão das duas moções de desconfiança. Fala-se lá no Reino Unido que ela só não perdeu o cargo porque não havia na oposição uma figura política capaz de ocupar a cadeira. O líder da oposição, Jeremy Corbyn, não é muito bem visto por lá. Como é que você analisa isso? A questão da posição do Jeremy Corbyn, ela envolve duas questões muito complicadas, porque o partido dele é dividido quanto à questão do Brexit, né? O próprio Corbyn, ele por muito tempo foi visto como eurocético, então ele não é alguém que eurocético é um bom termo também, né? Realmente um termo muito bom. Mas ele é alguém que vê assim, muito mais o papel de centralização e retomada das decisões políticas pelo governo britânico, mas que não vê com tão bons olhos a questão da própria União Europeia. E o que parece, às vezes, no Partido Trabalhista é que eles não querem assumir esse pepino também agora. E que talvez eles vejam com esse enfraquecimento do Partido Conservador uma possibilidade de eles assumirem, depois que tiver evoluído um pouco essa questão das discussões do Brexit, aí sim a liderança no parlamento britânico. Só para a gente atualizar aqui alguns dados, dando uma contextualizada melhor, a Inglaterra, o Reino Unido, tem até o dia 29 de março para deixar a União Europeia. É um prazo bastante pequeno para decisões tão importantes. Ela teve duas moções de desconfiança e apresentou dois planos. O plano A foi rechaçado, o plano B, apresentado também no começo de janeiro, foi rechaçado. Qual será o próximo caminho da primeira-ministra? Eu imagino que as negociações são muito complexas. Aliás, esse processo ele se arrasta há 2 anos desde a decisão no referendo. E o caminho eu continuo achando que é a diplomacia e a negociação. Dois grandes entraves aí, a questão da Irlanda e principalmente o problema dos cidadãos europeus dentro do Reino Unido.
Eu imagino que o prejuízo maior é ficar sem acordo e sair sem o acordo. Por isso mesmo que acho que o espaço continua sendo uma negociação, uma diplomacia funcionando plenamente sob a liderança dela por enquanto. Eu entendo que a União Europeia pode abrir um espaço de prorrogação de prazo para que se chegue a um acordo benéfico para ambos, né? Mas eu acho que o caminho ainda continua sendo a negociação de um acordo, ainda que um pouco descaracterizado dos termos iniciais. É importante a gente destacar o seguinte: o professor aqui mencionou a questão da Irlanda. Esta questão é crucial para esse acordo, para essa saída, por uma razão simples. A Irlanda foi dividida. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, portanto ficaria com o Reino Unido, e a República da Irlanda faz parte da Comunidade Europeia. As duas Irlandas já entraram em guerra civil, uma guerra que matou cerca de 4.000 pessoas durante muitos anos. Essa ferida pode estar sendo aberta agora. Eu estava lendo o chefe de polícia de Londres dizendo que o assunto Brexit já está provocando uma certa movimentação na periferia de Londres, com grupos, com gangues. Você acha que isso pode explodir em violência? A questão realmente da fronteira entre as Irlandas provavelmente o ponto mais crítico agora nessas negociações do Brexit. Explodiram um carro lá. Sim, recentemente. Sim, recentemente. E também continua a haver grupos na Irlanda do Norte que lidam com contrabando, então isso também reforça essa questão das dificuldades que eles vão ter em não implementar essa fronteira física que tanto a União Europeia quer, quanto o próprio Reino Unido quer, de não colocar muros, barreiras para evitar o problema de que volte essa questão dessa tensão entre as duas Irlandas, mas ao mesmo tempo sabendo que caso haja efetivamente essa saída, aí essa fagulha desses conflitos políticos pode voltar a estourar a qualquer momento. Professor, vamos explicar um pouquinho melhor. Por que a construção de uma fronteira física, um prédio ali, um pedágio ali, poderia gerar mais violência na região? Pode. Na verdade, nós temos um acordo que deu um alívio, uma trégua a um conflito que existia entre as duas Irlandas e que já dura 2 décadas. Então, mexer com isso hoje é um barril de pólvora. Eu imagino que há uma permeabilidade muito grande entre as duas fronteiras e o caminho era, inclusive, de uma certa unificação das Irlandas. É uma avenida de 10 metros de largura. E eu acho que nós temos experiências pelo mundo de construir barreiras físicas na atualidade reprováveis. E eu acho que esse não era o caminho para a pacificação. Por isso que o retorno disso pode, eventualmente, incitar mais conflitos, como já foram no passado. Na Irlanda, tanto na Irlanda do Norte quanto na República, há grupos que gostariam que o país fosse reunificado. O senhor acredita que isso poderá voltar a ser tema de discussão? Eu acho que sim, inclusive porque essas 2 últimas décadas se conseguiu um avanço de uma certa pacificação, de um convívio mais pacífico entre as duas Irlandas, né? Ainda que seja um processo complexo esse, porque há feridas do tempo dos grupos de terrorismo e de todo tipo de violência, mas acho que esse parecia o caminho natural, né? E o Brexit pode reabrir feridas aí e é muito perigoso. Por isso, o tato da primeira-ministra tem que estar aguçado para tratar desse assunto. A questão econômica das duas Irlandas em relação ao Reino Unido, em relação à União Europeia, que tipo de prejuízo você acha que as duas Irlandas teriam no caso de uma saída? No caso de uma saída, a depender de como for feita a saída, no caso, né? Se for feita uma saída com acordo, os problemas que são mais vistos são a questão de que o que está sendo muito debatido agora no Reino Unido é a questão do backstop, que eles chamam. Que na verdade é uma cláusula que ela é colocada no protocolo sobre a Irlanda do Norte, que ela entra automaticamente em vigor quando não são implementadas todas as medidas de transição. E por essa cláusula, automaticamente tanto o Reino Unido quanto a Irlanda são postos em uma união alfandegária com a união aduaneira, com a própria União Europeia. Com isso, talvez os negócios não sejam tão afetados nesse contexto, mas o dano político, por outro lado, é muito grande. Mas aí tem um detalhe, que isso aconteceria até o acordo maior ser confeccionado, tá certo? Isso, mas agora no não caso... tem prazo.
Não tem prazo. E esse é o grande problema, realmente, que alguns grupos querem que a União Europeia coloque um prazo e a União Europeia se manifestou como irredutível nesse ponto. O parlamento inglês também quer um prazo. Também, ele não quer a fundo perdido, não é isso? Essa é a exigência. E embora não haja o prazo definitivo nesse primeiro momento, mas há um período de transição previsto, que termina daqui a 2 anos também. Essa transição teria que ser efetivada, né? E até lá não se sabe exatamente que tipo de arranjo isso pode gerar, né? Do ponto de vista econômico, para o Reino Unido, obviamente, vamos excluir um pouquinho as 2 Irlandas, o que aconteceria de prático se um acordo, por exemplo, fosse mais... se não houvesse um acordo para a saída, fosse uma ruptura mais radical, porque também existe essa possibilidade. De repente, vai ter que sair e não tem cláusulas de benefício, não tem transição, não tem nada. Como é que você vê isso? Eu vejo isso problemático para o próprio Reino Unido. Embora o Reino Unido nunca estivesse plenamente dentro da União, sempre se reservou. A Libra sempre ficou fora. A Libra, o próprio Reino Unido entrou tardiamente no processo de unificação e se reservou em algumas áreas, como o caso da moeda, por exemplo, mas se criou um conjunto de relações de dependência mútua, que o rompimento dessas dependências precisa ser ordenado. E o maior deles é o fluxo de migração, o fluxo de pessoas, né? Tem muita gente da União Europeia, europeus morando no Reino Unido, sob uma condição de cidadão comum e que deixaria de ter isso. Então, isso precisa ser regulamentado. Nós estamos falando de um fluxo muito grande de pessoas trabalhando e de britânicos fora também. Chegaram a propor a cobrança de uma taxa para regularização do europeu que está trabalhando lá no Reino Unido. Como é que funcionaria isso? Foi um escândalo lá, ninguém aceitou isso. Pois é, desses arranjos, né, que me parecem arremedos diante de uma questão maior, né? O próprio Reino Unido, percebendo as dificuldades, já se propôs, já pagou uma taxa à União Europeia, resolveu continuar custeando um pouco o orçamento, que era a obrigação que tinha, por exemplo, e é penoso esse tipo de coisas, considerando que é um divórcio entre Estados que, né, não necessariamente aconteceu alguma desavença fundamental, né, a não ser uma decisão que parece que parte dos europeus que tomaram essa decisão estão arrependidos, que foi a saída em 2016. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para ser respondida no segundo bloco. E se a Inglaterra decidir continuar na União Europeia? Como é que isso pode ser feito? Desfazer o feitiço. A gente volta daqui a pouquinho. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje o assunto é o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Não está fácil esta saída. Eu fiz a pergunta, agora vamos tentar responder. E se o Reino Unido decidir permanecer na União Europeia? Perfeito. Em primeiro lugar... Perfeito para você. Eu realmente, assim, eu sou contrário ao Brexit, então, do meu ponto de vista, mas eu sei que neste momento, depois de tantas energias políticas já mobilizadas, seria algo complicado, mas realmente é algo que ainda é possível, né? O Reino Unido ainda poderia lançar a mão disso, depois de ter sido isso apreciado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que quando interpretou o artigo 50, né, que é o artigo que dispõe sobre essa notificação de retirada, notificação de saída da União Europeia, ele julgou que há um direito soberano e unilateral por parte do Estado que acionou, que fez a notificação, a retirá-la antes de que ela comece a processar efeitos. Então, antes do dia 29 de março ou antes do acordo ser ratificado pelo Reino Unido, ele ainda poderia retirar. O governo britânico ele tem se manifestado reiteradamente no sentido de que ele não vai fazer isso. Quer dizer, o governo britânico digo, da a primeira-ministra. Isso, não os parlamentares. Okay. É isso, porque ainda há uma controvérsia muito grande entre os parlamentares. Aliás, essa é uma proposta que foi colocada em mesa, muito importante, seria a questão a retirada da possibilidade do no deal de mesa. Porque se for retirada essa possibilidade do no deal de mesa, que foi uma das emendas que foi proposta por parlamentares, aí isso talvez ganhe uma certa força. Pode quebrar o Reino Unido se sair sem acordo, sem benefícios? Fala-se de uma crise econômica sem precedentes.
Nós estamos tratando de um gigante econômico, de uma economia com presença no mundo como a do Reino Unido, mas também estamos nos referindo a um conjunto, a umas décadas de um convívio em determinadas condições comerciais, né? Eu imagino que haveria um certo ruído na economia britânica até se restabelecer, por conta de muitos parceiros que ela se beneficiava, mas de negociações feitas a partir da própria União Europeia, né? Acho que haveria um problema, sim. Pois não, desculpe. Com essa discussão toda de acerto, sai, não sai, como é que a gente faz o acordão, os economistas dizem que a economia do Reino Unido deu uma bela retraída, não é? E eu recentemente estava lendo dados sobre a população que está abaixo da linha de pobreza, e são dados alarmantes. O próprio Fundo Monetário Internacional mandou um emissário lá para o Reino Unido para investigar duas coisas. Primeiro, se o sistema econômico, se o ajuste econômico feito pelo governo conservador estaria aumentando as camadas de pobres, e se o Brexit poderia piorar ainda mais a situação. Para se ter uma ideia, em Wales, 4 milhões de crianças passam necessidades alimentares. Descobriram isso nas últimas férias de verão, quando voltaram para a escola, passaram pelo exame médico e tinham perdido peso, estavam desnutridas. É uma situação muito grave, esse aumento da faixa de pobreza, né? Você acha que dá para sair mantendo a economia a bom passo? A grande dificuldade é realmente que, especialmente nessas regiões mais pobres do Reino Unido, o apoio da União Europeia ele é muito presente. Também, inclusive na questão das duas Irlandas, há um programa específico da União Europeia, que é o programa Peace, que está, inclusive, entre algumas das condições no acordo de saída a ser mantido. Então, tudo isso, a partir do momento que o Reino Unido sai da União Europeia, isso cai. E envolve também enormes dificuldades do ponto de vista logístico. Então, você pensar que o direito europeu ele é um direito que ele se aplica, né, ele tem características de... ele é auto-aplicável e ele tem eficácia direta. A partir do momento que o Reino Unido sai da União Europeia, o direito europeu para de aplicar no Reino Unido, tudo tem que ser incorporado ao direito britânico. Algo que, assim, pensando que as leis da Europa, elas lidam sobre matéria de saúde, matéria de educação, matéria de transportes, matéria sanitária, matéria aduaneira, a vida de uma maneira gigante, é algo que é mais complicado, inclusive, do que você pensar, por exemplo, numa Assembleia Constituinte Nacional. É um processo muito, muito complexo de negociações e que terá, pelo menos, impactos econômicos no curto e médio prazo, sem nenhuma dúvida, que isso lida com a expectativa da economia. O dinheiro está diminuindo lá no Tesouro do Reino Unido a tal ponto que verbas que estavam estabelecidas para serem destinadas à saúde, educação, universidades, estão deixando de receber esse dinheiro. A oposição fez uma dura crítica quando a Theresa May foi lá defender o plano e falou, nós estamos ficando sem dinheiro aqui. Até quando vai essa agonia? Por esse aspecto, é possível que ela saia do governo, que ela seja derrubada ou que ela se derrube? É claro que essas questões todas não necessariamente estão relacionadas com a saída do Reino Unido e do Brexit. Também tem a ver com a gestão do próprio Partido Conservador. Isso. E que ela é a primeira-ministra representante. Eu imagino que a questão econômica é sempre crucial. É crucial nas negociações da saída do Reino Unido, como vai ser crucial na continuação dela como primeira-ministra. Imagino que seja fundamental. Infelizmente, eu acho que o divórcio da União Europeia, ela agrava um pouco a condição econômica que o Reino Unido está vivendo hoje. A derrota dela, quando ela apresentou o plano, o plano A, né, o plano principal, que não difere muito do plano B, a derrota foi por 230 votos, num total de 432. Muito bem. Essa foi a pior derrota de um governo britânico desde 1920, alguma coisa assim. Nunca nenhum primeiro-ministro tinha sofrido uma derrota dessa. Que fôlego ela teria para encarar uma nova moção de desconfiança? É interessante perceber como esse cenário, assim, pelo menos do ponto de vista dos cálculos, do Partido Conservador mudou muito, né? Que eles tinham uma certa confiança, ainda em novembro, de conseguirem passar esse plano A. Eles tinham feito alguns levantamentos, achavam que conseguiriam.
né? E se a gente olha também para o quadro político do Reino Unido, se você pega só o Partido Conservador, ele já tem uma maioria sem precisar fazer uma articulação com nenhum outro partido, né? Que é uma situação muito diferente do que os trabalhistas estão enfrentando. E a cisão foi muito grande. Então, desses 230 votos, 108 votos, se não me engano, foram do próprio Partido Conservador. Então reprovaram. Então, isso mostra realmente um grande desgaste político dela no contexto do próprio partido. Eu não acho que, como a gente discutiu antes, que os trabalhistas, nesse exato momento, tenham, assim, pelo menos um projeto de tomarem esse lugar, né, ou de talvez quererem mover tão imediatamente uma nova moção para eles assumirem o governo. Mas que isso mostra que ela, pelo menos agora, nesse momento, ela tem muito pouca força, uma base de apoio que está erodida, isso mostra, sim. Em campanha política, existe um jargão quando o candidato começa a sofrer derrotas seguidas e não consegue respirar, não consegue se levantar, disse que ele está sangrando na rua. É possível que o Partido Trabalhista, vendo a Theresa May sangrar desse jeito, que ele cruze os braços, espere essa sangria terminar e aí sim o governo vem para ele sem muito esforço, porque até o projeto deles também não é um projeto assim tão vigoroso. O senhor crê nessa possibilidade? Eu concordo com o que o meu colega estava dizendo, que o próprio Partido Trabalhista, a oposição a ela hoje, não tem uma clareza de qual seria a melhor saída, de uma boa negociação, de uma alternativa muito clara. E por isso mesmo não querem esse ônus hoje. É muito melhor, utilizando a sua expressão, deixar ela sangrar um pouco mais, porque aí facilmente lá na frente é possível se apresentarem alternativas, até porque é novidade para todo mundo, né? Eu imagino que ela esteja nesse processo de desgaste muito grande e talvez não supere uma possível moção que imagino que não esteja para muito breve por essas razões que a gente acabou de discutir aqui. Mas é uma situação complicada para ela, como é que são complicadas as negociações em que, no geral, o Reino Unido está envolvido. Não há uma certa incompetência da ministra, mas há uma complexidade do assunto. Acho que o próprio partido dela entendeu isso, reprovou o plano, mas na hora de votar pela permanência, conservaram ela como primeira-ministra. Não querem perder o poder, mas percebem que a negociação ela é complexa e da forma como foi conduzida ainda não é adequada para o interesse do Reino Unido. Acho que Quando ela discursou lá no parlamento, ela disse que estava aberta a sugestões de outros partidos. O Jeremy Corbyn, que é o líder da oposição trabalhista, disse que ele não participou das negociações simplesmente porque ela não convidou para conversar. A Theresa May tem esta linha mais autocrática de governo? O difícil é pensar na mesa de negociação com a própria União Europeia, né, com o EU25. Ter de negociar ao mesmo tempo com os países e no parlamento, né, lógico que a consulta prévia, pelo menos alguns elementos essenciais do parlamento, poderia ter sido, acho que provavelmente feita de uma forma melhor, mas realmente o ônus grande da negociação principal ele fica sobre a primeira-ministra nesse caso, e isso torna essa função dela tão mais desgastante, né, nesse momento, tão mais complicada realmente de ser exercida. Ainda nessa sessão do parlamento, membros ali do parlamento disseram que a primeira-ministra pediram a ela que apresentasse o chamado laudo jurídico do acordão. E ela não apresentou, simplesmente porque não tinha pedido um laudo jurídico. Aí parece que o parlamento quase caiu em cima dela, né? Como é que você faz um acordo desse sem ter exatamente os limites jurídicos para a sua movimentação? Não é muito risco, professor? Eu acho que é arriscado, mas também tem uma situação política aí que precisa ser analisada. Há uns meses atrás, parecia muito claro que ressoava ainda, né, a vontade, ainda que dividida, a vontade dos britânicos de saírem da União Europeia. Mas mudou muito rapidamente o quadro. Mas né? a margem daqueles que queriam sair para aqueles que não queriam, que queriam permanecer, é de 4%. Pois é, mas como não foi feita uma sondagem ao longo do tempo, ver se isso como se confirmava, hoje nós temos próprios correligionários da primeira-ministra que mudaram de posição sobre essa. O senhor acredita que hoje, se fizer um referendo, é possível que o Brexit perca? Ou seja,
que eles decidam por permanecer na União Europeia? Como foi um limite muito pequeno, eu acho que existe a possibilidade, principalmente ao se perceber as dificuldades da saída, a relação entre ganhos e perdas nessa saída, imagino que haja uma nova predisposição. Agora, um único referendo também não resolveria isso. Porque por que o próximo invalidaria o primeiro? Teria que fazer um terceiro para desempate, provavelmente. Então, por isso que a saída do referendo, ela também é problemática. Talvez tenha que se costurar uma saída política aí, porque senão vamos viver de referendos só, sendo que a negociação é muito mais do que... o problema não é só o referendo, é como se costurar o referendo para o sim e a permanência também, né? Infelizmente, chegamos ao final do programa. Muito obrigado pela presença de vocês dois. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.